Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Estou aqui mais uma vez, para transmitir o resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical para adultos, a lição de número 2, 14 de abril de 2024, que vai ser nesse próximo domingo aí. O tópico da lição, o tema da lição é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A verdade prática, aliás, o texto áureo diz assim, Lucas 13, 24, é o texto áureo dessa lição, que diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está escrito em Lucas 13, 24. A verdade prática diz assim: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Muito bem. A palavra-chave desta lição é porta. Porta não fala, quando a Bíblia fala de porta, eu entendo que não está falando do objeto em si, né? Mas está falando concernente ao que representa. E porta significa acesso, entrada ou saída, é um lugar de acesso, certo? Então, o primeiro tópico vai dizer assim: portas e caminhos. Então, só ressaltando para o Simão aqui, antes de nós dar uma pinceladinha aqui nos subtópicos do primeiro tópico, essa lição vai falar sobre a porta estreita e o caminho estreito, e a porta larga e o caminho largo. Bom, todos nós sabemos que quando Jesus citou essa analogia, ele trouxe esse ensino trazendo uma reflexão espiritual sobre dois caminhos e duas alternativas. Ou seja, quando se fala de porta estreita, está falando de uma vida de renúncia, de uma vida que a pessoa toma essa decisão pela fé em Cristo, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, se converte, se arrepende de maneira genuína, porque teve um encontro real com Jesus. Agora essa pessoa é uma nova criatura, porque o Espírito Santo passa a habitar na vida desta pessoa. Essa pessoa passou pelo processo da justificação, da remissão dos pecados. Essa pessoa agora está começando a trilhar o caminho da santificação. E também esta pessoa agora, ela assumiu esta responsabilidade, se comprometeu em servir a Jesus. E a caminhada cristã, quando é representado pela porta estreita e pelo caminho estreito, está querendo dizer o quê? Que haverá dificuldades, que não será tão fácil, não será um mar de rosa, não será uma aventura, passará por momentos difíceis, como o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Então, eu quero trazer rapidamente essa explicação para que os irmãos já entendam. Eu sei que todos já entendem essa questão. Quando se fala de porta estreita, caminho estreito, se fala de renúncia, se fala de compromisso, comprometimento, mas tudo isso a pessoa só vai conseguir caminhar, perseverar, se de fato essa pessoa nasceu de novo em Cristo Jesus. Se a pessoa não nasceu de novo, ao invés de ter sido convertida, foi convencida, com certeza essa pessoa ao longo do tempo vai desanimar na caminhada. Bom, aqui o primeiro tópico: a porta estreita representa acesso restrito, que traz certas dificuldades para acessá-la. O caminho apertado representa uma conduta que se exige renúncia, disciplina e disposição para seguir a Cristo. O apóstolo Paulo disse
a Timóteo que aqueles que querem servir ao Senhor piedosamente padecerão sofrimento, né? Então é meio óbvio, né, quando se fala de porta estreita e caminho apertado, tá? E outro detalhinho aqui que a lição fala que o escritor colocou, que eu achei bem interessante, que é no segundo aqui, ó, subtópico, o caminho apertado. Ele diz assim que a palavra apertado vem do verbo grego tilibon, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. Metaforicamente, significa o quê? Aborrecer, afligir, angustiar. Então, assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Por exemplo, antes de Jesus, a gente andava segundo as nossas vontades, os nossos desejos, obedecer à vontade da carne, os prazeres da carne e tal. Às vezes a gente tinha um conceito de justiça, né? Não aceitava desaforo e tal. Mas daí quando a gente aceitou a Jesus, agora o conceito de justiça já não é o que a gente acha que é o melhor. O conceito de justiça em Cristo Jesus é o que? É amar os nossos inimigos, fazer o bem àquele que nos persegue. Então, eu acho que essa metáfora de espremer está dizendo aí, nessa dificuldade, nessa batalha espiritual que nós iremos ter, que estará travada entre a nossa carne e o Espírito que opera em nós, o Espírito de Deus que opera em nós, que nos dá capacidade e direcionamento para obedecer o Evangelho. Então, é essa pressão que a gente irá sofrer, não somente da carne, mas também do mundo, do sistema. Então é uma coisa que de certa forma causa uma angústia, uma aflição, né? Tipo assim, amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, que está ali em Mateus capítulo 5, versículo 38 e 48. Bom, agora a porta larga e caminho espaçoso, vai dizer aqui, ó, a porta larga, o caminho espaçoso simboliza uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Então, é o que nós estamos vendo no meio evangélico, no meio cristão. Várias igrejas se abrindo, né? Para moldar-se a certos grupos da sociedade, para moldar-se a certo estilo de vida, certos estilos de vida. Então, tem até teologia já sendo feita ou já feita, preparada para se moldar aos padrões mundanos. Então tem muitas até algumas pessoas estão mudando a Bíblia, pensando o texto da Bíblia, criando doutrinas que a gente sabe que são heresias para atrair essas pessoas. Mas na verdade nós sabemos que a palavra de Deus, o Evangelho é um só. Os ensinamentos e os princípios cristãos provém ali dos Evangelhos e a verdade é uma só. As pessoas querem que a Bíblia se molde segundo o que as pessoas acham que é o correto fazer. Mas na verdade não, nós que devemos nos encaixar segundo os princípios elementares da palavra de Deus. Então, a porta larga e caminho espaçoso fala de facilidades, fala de libertinagem muitas das vezes, fala de aquele evangelho oba-oba, né? Aquele mamão com açúcar, aquele evangelho que se prega aquilo que nós queremos ouvir, que massageia o nosso ego, que alimenta nossas emoções, que faz a gente ter um certo alívio emocional. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é renúncia. Jesus disse assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Jesus em outro texto também disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Aí quando se fala de cruz, fala de sacrifício, de renúncia, e siga-me cada dia. Então,
É isso que significa porta larga e caminho espaçoso. Um detalhinho aqui que eu achei interessante que o escritor colocou, que ele fala assim, ó, que falam da seguinte maneira: tratam-se, pois, de uma porta, de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das escrituras sagradas. Então, as pessoas muitas das vezes quer ir para a igreja aonde é mais conveniente, aonde tem mais facilidades. E o evangelho não é facilidade. A mudança de vida, a transformação de vida não é fácil. Toda mudança gera um desconforto. E não é diferente na nossa vida espiritual quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e decidimos seguir e servir a Jesus, né? Então, muitos estão tendo Jesus somente como Salvador, mas como Senhor de suas vidas não querem, porque não querem se submeter à vontade de Cristo. E eu digo, até mesmo para aqueles que estão com sinceridade de coração procurando servir a Jesus. Nós temos dificuldade todos os dias é uma batalha espiritual travada contra a nossa carne, contra as potestades malignas que opera aí no mundo, contra o sistema também, que muitas das vezes o mundo em si jaz no maligno, e muitas das vezes vem nos oprimir, vem nos espremer aqui a tribulação, né? Tribulação, apertar, nos aperta. Então nós devemos estar atentos e devemos tomar muito cuidado nos nossos dias, principalmente daqui para frente, com essas facilidades. Nada mais é pecado, tudo pode, tudo é relativo do ponto de vista, mas na verdade nós sabemos que há um caminho a ser seguido, há um caminho estreito, apertado, há apenas uma porta que nós devemos ter acesso à salvação, que é Jesus. E Jesus disse, né, Evangelho de João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, muito bem, é isso aí. Agora vamos pular para o tópico 2. Por que entrar pela porta estreita e difícil? O primeiro tópico aqui, o primeiro subtópico, diz assim: uma porta aberta, porém difícil. Eu vou ler, mas os irmãos sabem que a lição em si vai falar desse assunto aqui só. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana atravesse: o egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Então, a base bíblica está ali em Mateus 16, 24, Romanos capítulo 6, versículo 6. Eu acho que é interessante eu ler. Eu estou com uma Bíblia aqui, eu vou estar abrindo aqui, folheando ela, e ler para os irmãos. Romanos 6,6 diz assim, ó, deixa eu encontrar aqui certinho. Romanos capítulo 6 e versículo 6 diz assim, ó: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Muito bem. Aí vai também a referência aqui, Gálatas 5:24, que não quero ler para não ficar muito extenso o vídeo. Aí o segundo subtópico do segundo tópico diz assim, ó: as oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. O que eu quero dizer? Facilidades. As pessoas querem usufruir dos bens do mundo, das coisas dessa terra, e ao mesmo tempo usufruir das bênçãos eternas. Eu acredito que é praticamente impossível isso daí, porque a Bíblia diz que aqueles que se constituem amigo do mundo automaticamente se constituem inimigo de Deus.
E aquele que se torna amigo de Deus, o mundo odeia, porque não passa a não ser do mundo, não pertencer a aquele sistema. Então, ou é luz ou é trevas. E eu acredito que muitas pessoas vê a porta larga como um caminho alternativo. E eu tenho certeza, convicção, faz 15 anos que eu leio a Bíblia sistematicamente, de capa a capa. Acho que eu perdi até as contas de quantas vezes eu li. E eu não vejo na Bíblia caminhos alternativos para se achegar a Deus, para ter uma vida com Deus e, por fim, a salvação da alma. É uma escolha, é uma decisão que precisa ser tomada. É um sim, sim ou um não, não. Não vai ter caminho alternativos. Então, ou é céu ou é inferno. Ou você... O próprio Jesus disse assim, ó. Aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, a ganhará. O que ele quis dizer com isso? Que é uma escolha que temos que fazer. Ou aceitamos ele de todo o coração e o servimos com alegria. Ele fala: quem me ama guarda os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e meu Pai virá até essa pessoa e se manifestará a ele. Então a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que ter uma convicção que as facilidades que estão oferecendo hoje no meio evangélico, no meio gospel, né, novas teologias, muitos doutores e mestres se multiplicando aí nas redes sociais, que vêm com mecanismos de psicológicos para massagear o ego, para avolumar pessoas. A gente tem que tomar cuidado, porque o evangelho não é facilidade. O evangelho é transformação, mudança de vida e se submeter ao senhorio de Jesus. Nós somos escravos de Jesus, somos discípulos. Discípulo significa seguidores do mestre. Então devemos obedecer. Jesus citou várias parábolas. Ele fala assim, ó: aquele que ouve a minha palavra e as pratica, eu vou comparar como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que vieram todo tipo de adversidade, mas a casa não ruiu, porque estava sustentada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é um homem imprudente que construiu sua casa na areia, e veio as adversidades, e grande foi a sua queda. Então Jesus já deixou bem claro que não tem alternativas. Se nós queremos alcançar a salvação eterna, o perdão dos nossos pecados, uma nova vida em Cristo, uma vida abençoada por Cristo, devemos tomar essa decisão de entrar pela porta estreita, de andar pelo caminho estreito, certo? E se for preciso sofrer nessa vida, vamos sofrer. Se for preciso ter renúncia, vamos ter renúncia. Se for preciso passar por grandes dificuldades, vamos passar. Mas certo de uma coisa, que o Senhor estará conosco todos os dias. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esse é o conceito de porta e caminho apertado e estreito, e porta larga e espaçoso caminho. Temos que tomar cuidado. E muitos estão sendo enganados, e infelizmente, muitos, quando fechar esses olhos, descer a tumba fria, terá grande surpresa, porque as coisas espirituais, as coisas eternas, são coisas que devemos levar muito a sério. E temos a Bíblia. A Bíblia, ela é enfática. A Bíblia, ela se explica por si mesma. E às vezes a gente quer procurar outros mecanismos, estudos, outros arautos, né, ou eruditos da palavra, que se dizem grandes mestres, e procuramos algo que nos conforte, que apazigua o nosso ego, que diz que nós estamos bem, que não precisamos mudar, que é assim mesmo, que Deus está se agradando. E não. O evangelho está aqui.
A palavra de Deus tem acesso para todos nós e tá muito simples. É só você ler que ali você vai encontrar Jesus ensinando os princípios básicos para nós não se perder no caminho. Bom, vamos partir para encerrar então. Aí o terceiro subtópico do segundo tópico vai falar assim, as razões das exigências. Diz assim, ó: diferente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. Então, segundo Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo vai falar assim: olha, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Somos nova criatura agora. Muito bem. Aí tem um grifado aqui que diz assim, ó: seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. O terceiro tópico vai falar entrando pela porta e pelo caminho do céu. Vamos lá, eu grifei umas partes mais importantes aqui, eu vou estar lendo rapidamente e falando alguma coisa. Por essa razão é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador por meio da pregação e da aceitação do Evangelho mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. Então, o que eu vejo hoje nos cultos é que muitas das vezes, principalmente em eventos, né, quando tem aquele movimento dentro da igreja, um culto mais recheado, né, mais elaborado, com pregadores já e cantores, eu vejo pessoas se emocionando e naquele momento de emoção a pessoa vai na frente do altar, pede perdão, se reconcilia ou se converte, né, ergue a mão para aceitar Jesus. Mas depois de alguns dias a gente vê que a pessoa não volta mais para a igreja. Então, na verdade, essa pessoa, muitas das vezes, não vou ser genérico aqui, mas muitas das vezes a pessoa foi comovida. Então, naquele ato de emocionalismo, né, de choro, tal, a pessoa vai lá, diz que está aceitando Jesus, tal, mas quando começa a caminhada e começa a ver que servir a Cristo é uma escolha consciente e não movida por emoção, aí a pessoa já tem aquele choque de realidade, a pessoa já desanima. É igual a parábola do semeador lá, que ele fala de várias sementes que o semeador lançou em vários solos diferentes e cada semente caiu em um solo diferente e por si mesmo teve um resultado. E então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a pessoa toma a decisão de aceitar Jesus, não tem que ser movida por emoção. Ela tem que estar lúcida, consciente e sabendo que terá ou haverá mudança, uma transformação na vida. Os antigos falam que antigamente as pessoas, quando aceitavam Jesus, havia uma transformação radical. Então eu não sou tão exagerado assim, eu acho que há um processo de regeneração, há um processo de novo nascimento, a pessoa começa a se alimentar da palavra, começa a ser cuidada espiritualmente, vai desenvolvendo, né? Há uma mudança assim por etapas, né? Então depende muito de pessoa para pessoa, mas o que eu quero enfatizar aqui é que a pessoa não pode tomar essa decisão baseada na emoção do momento. Ela tem que tomar uma decisão consciente. Aí sim acontece o processo da transformação de vida. Bom, não tem mais assim assunto um assunto mais aprofundado para falar. Se eu for ficar falando assim, aprofundar o assunto vai tomar muito tempo, o vídeo vai ficar muito extenso e essa não é a minha proposta. Eu quero fazer vídeos de no máximo 30 minutos, eu acho que é muito ainda, e dar uma pincelada, né, um resumo, uma resenha
do tema da lição, para que o que você que me acompanha possa já ter uma noção, uma ideia daquilo que há de ser tratado, e também para assim te ajudar a refletir, anotar perguntas, para que na aula que você for participar na sua congregação, na sua igreja, você possa estar tirando todas as dúvidas do assunto e poder a cada dia mais se aprofundar no conhecimento da palavra. Mas é isso aí. Porta, porta estreita, caminho apertado, vida de renúncia, genuína conversão e transformação. Seguir a Cristo, toma a cruz, segue Cristo. Porta larga, espaçoso caminho, evangelho de facilidades, evangelho de partidarismo, evangelho que foram criados e feitos, elaborados de maneira sistemática para atrair várias pessoas que da sociedade, que muitas das vezes cria certos preconceitos com a palavra de Deus, com o evangelho. Então, para atrair essas pessoas e dar facilidades para elas, caminhos alternativos, que na verdade não existe. O caminho é só, é Jesus. O caminho é um só. Se converter, se arrepender de verdade, mudar de vida, transformação de vida e obedecer o evangelho de Cristo. Deus abençoe a todos, que eu espero que eu esteja sendo um canal de bênção na vida de muitos, tá? Se você gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal, curte, ajude a gente em oração, porque não é fácil gravar vídeos falando da palavra de Deus, pregando a palavra, ensinando. Há uma batalha espiritual que só quem está neste ramo, quem faz, quem trabalha, quem tem no coração, Deus levantou, colocou no coração de fazer esse trabalho, sabe o que é. Às vezes o desânimo tenta tomar conta. Então eu peço as orações de todos os irmãos em nosso favor, e que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Um abraço. Amém.